aquisição nos últimos 2 anos. De que forma? Como o Márcio falou, vendendo pacotes menores. Ou seja, o arco das operadoras tem aumentado double digit, 8, 9, 10, 12%, dependendo dos cortes. E a receita, lembro de ver, a receita antes do lançamento do 5G, média de receita de todas as operadoras, 5%, após o lançamento do 5G, 9%. Então, o 5G já está alimentando o arco das operadoras, e se a gente pensar que hoje a gente tem cerca de 15% dos consumidores com smartphone 5G, é muito pacote maior para ser vendido para os consumidores finais. Muito maior. Então, e é isso que vai alimentando os investimentos que a Huawei fornece para as operadoras. E ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Então, só que assim, às vezes é pouco sexy. É pouco sexy, então, vender pacotes de dados, é isso o 5G? Então fica pouco sexy, mas é um business para ser trabalhado, a experiência melhora muito, os consumidores, nenhuma operadora nega que os consumidores do 5G são consumidores mais satisfeitos do que os consumidores do 4G. Então, acho que a gente tem aqui um loop, um círculo virtuoso no consumer que está acontecendo e que pode acontecer melhor ainda. Então, no B2C, a gente vê essa base da monetização. Depois, sim, a gente vê o B2C e o B2B. Aí sim, agora realmente, porque o B2B tem uma característica muito de expansão da cobertura. O B2B vai para dentro das empresas, muitas vezes elas não são atendidas do jeito que elas precisam ser. Então aí tem novas oportunidades de monetização. Então, e só para concluir aqui um raciocínio que acho que queria deixar. No B2C, é só isso de pacotes maiores? Isso é o que a Huawei já está, desde o ano passado, o que é que a gente está enxergando de nova tendência agora de monetização? A gente chama isso, o que está sendo feito hoje é o Data Monetization. A gente está vendendo pacotes maiores por um pouquinho mais de valor. Só que agora veio o Experience Monetization. E Experience Monetization significa, quando a gente fala, por exemplo, do Open Gateway, é vender a experiência para as empresas, para os parceiros de fora. Mas a Experience Monetization também pode ser para os consumidores finais. Então, o que é que a gente já tem casos concretos? 3 grandes cenários. Por exemplo, você está num estádio cheio de pessoas, será que você não pagaria mais R$5 para ter prioridade nos seus pacotes, no acesso? Ou os youtubers e os instagramers, principalmente da profissão mais popular do momento, não pagariam para ter um uplink prioritário numa situação que precisam fazer uma transmissão ao vivo naquele momento? Ou um gamer não pagaria um pouco mais para ter uma latência menor naquele jogo que ele está jogando no smartphone? Não estou falando de profissionais. Então, se esses casos a gente está vendo, e é uma tendência que a gente está vendo, que é as operadoras monetizarem a base de consumidores com melhor experiência, uma experiência, melhor dizendo, diferenciada da população. Isso é algo que a gente vê em todos os setores a virar. Nos aviões, quando a gente entra num avião, tem a executiva e tem a económica. Então, isso nas redes móveis é algo que a gente não estava habituado a ver, mas a tecnologia agora com o 5G permite. E isso depois também se aplica no B2B. Então, essa é um pouco a tendência do que a gente vê agora, a próxima tendência de monetização. Obrigado. E na verdade, Carlos, a gente tentou esquentar o debate, mas aí eu acho que vocês estão falando de bens complementares. Os dois, para mim, estão corretos. Esse é o ponto de vista, a gente tem que avançar dos dois. Não, aqui, talvez infelizmente para a plateia, nós não vamos conseguir nos provocar. Mas nós temos que nos provocar enquanto setor para provocar os que estão externos a nós. Eu acho que esse que é o elemento fundamental. Tanto que aqui, olha, a pergunta que eu tenho aqui para o Zé Borges, conforme aqui, Zé, eu não vou sair do meu roteiro não, senão eles vão falar que eu sou muito insubordinado. Olha só, a pergunta é essa: a Anatel trará uma visão sobre os desafios competitivos no mercado móvel? Mas eu vou bagunçar um pouco. Porque aqui, quando falou competitivo, eu acho que não era competitiva a pergunta, era mais literal, concorrencial. Mas, como eu falei que, enfim, vamos com uma coisa mais alegre, mais divertida, eu quero que você fale desse do ponto de vista. Você pode ter, acho que é o melhor emprego do mundo. Ver concorrência no setor de telecom no Brasil é muito fácil. Eu quero ver ele trabalhar em concorrência, por exemplo, no setor de cimento, setor siderúrgico.
e outros aí. Então, o desafio do ponto de vista concorrencial, mas eu queria que você pegasse esse ato falho e também trabalhasse o competitivo. Como que é a competitividade proporcionada pelos investimentos do setor, não só no 5G, talvez que é o carro-chefe hoje é o 5G, pode fazer o diferencial do nosso setor para a eficiência, para a produtividade e para a nossa sociedade. Então, eu estou partindo de 2 pontos. A pergunta compartimentada concorrencial e essa outra, assim, um pouco mais prospectiva de que competitivamente mesmo, aí do sentido de eficiência produtiva, eficiência econômica, o 5G pode representar para o país. Bom dia a todos. E obrigado também pela presença de todos aqui mais uma vez, né, gente? Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui saúdo meus companheiros aqui de painel. É sempre uma oportunidade de a gente poder trocar ideias, né? Entender um pouquinho o que está acontecendo. E o Fernando complica a minha vida, né? Porque trazendo esses conceitos, né? E é importante a gente diferenciar então esses conceitos, né? Aspectos Sim. concorrenciais competitivos, de competitividade, que é um atributo da empresa, né? Ou de um setor. Então, são aspectos totalmente diferentes, né? Isso impõe uma complexidade para a análise do regulador, né? O regulador não tem a vida fácil, porque ele tem que pensar, de certa maneira, uma estrutura de mercado, né? Os elementos que vão manter justamente o fluxo de investimentos sustentáveis, como estimular a inovação e, ao mesmo tempo, pensar no bem-estar do usuário. Então, o regulador ele precisa ter uma visão estruturalista do mercado, né? E aí que entra o desafio do nosso setor, um setor extremamente dinâmico, né? Deu para ver aqui justamente o posicionamento que a turma trouxe aqui nesse momento, né? O quão dinâmico é o nosso setor e como que as inovações influenciam o nosso setor, né? E aí nessa toada, quando a gente está falando de 5G, e aí a gente vai trabalhar esses elementos, o 5G ele traz um novo paradigma industrial. Pelo menos na nossa experiência como regulador, quando a gente fala em lançar a radiofrequência, né, precificar a radiofrequência, que é um recurso escasso, então a gente tem que, de certa maneira, levar isso para o mercado, estabelecer editais e precificar isso, a gente sempre olhava, olha, a radiofrequência vai ser aplicada para o serviço móvel, eles vão remunerar através de voz, aí depois começou a vir os dados, e o 5G agora trouxe novas verticais, novas formas de exploração, de monetização disso. E o regulador ele leva isso em consideração e ele atua como um orquestrador, né? Como que a gente vai estimular justamente essas inovações, novos verticais, e aí o regulador é chato, que eu também quero ver como que eles vão monetizar isso, trazer novos negócios, porque isso gera inovações para o setor. E aí entra justamente o aspecto da competitividade, né? Porque aí o setor tem que mostrar essa competitividade, né? Porque a competitividade do setor de telecomunicações que vai gerar externalidades positivos nos outros segmentos econômicos, que à medida que esses verticais são desenvolvidos no agro, né, em hospitais, enfim, nas várias verticais possíveis, explorando o 5G, a gente justamente aumenta a competitividade sistêmica e econômica do país. Né? Por isso que eu acho que, de certa maneira, o 5G, o setor de telecomunicações, é uma infraestrutura digital essencial e fundamental para o país. Então, o desenvolvimento disso, né, ele é muito importante. Eu concordo com você sobre a essencialidade em termos de infraestrutura para o país. E aí entra o desafio. O regulador ele tem que estimular a flexibilidade dos negócios, estimular essas inovações, manter uma certa preocupação com o fluxo de investimentos, né? E ao mesmo tempo dar essa flexibilidade para os negócios acontecerem. Então, dada essa pergunta complexa que você colocou para mim, né, eu tenho justamente essa visão. O regulador ele tem esse desafio e ele tem uma visão mais estruturalista da importância do setor, como estimular justamente investimentos, inovações e o bem-estar do cidadão. E aí que entra outra parte concorrencial. É claro que a conjugação disso tudo aqui passa também por estimular a competição entre operadores de rede. Eu não posso permitir que o mercado como esse fique extremamente concentrado. Né? Então, a gente tem as nossas preocupações concorrenciais, não existe um número mágico. O regulador ele trabalha com entradas eficientes. Dado todas essas variáveis que a gente tem que analisar, a gente sempre procura, olha, é possível estimular a competição? Ainda há essa possibilidade de competição, né? E é claro que um setor que utiliza um recurso escasso como espectro,
Não dá para colocar muita gente, é limitado naturalmente, mas o que é possível fazer para estimular a competição? Quais são os remédios possíveis? Não é à toa que a gente tem um instrumento, que é o Plano Geral de Metas de Competição, que de tempos em tempos a gente revisita a estrutura de mercado, olha para essas inovações, olha para o que está acontecendo no mercado e verifica, é necessário estabelecer um remédio para estimular a competição? Não? E a gente já está na terceira revisão do PGMC, possivelmente no final desse ano a gente já está mandando para o Conselho Diretor, e o nosso grande foco é o mercado móvel, que a gente ainda tem muitas preocupações concorrenciais no mercado móvel, ele continua no nosso radar, e ali a gente vai trazer também essa visão estruturalista do que a gente entende que o mercado é, como que ele tem que funcionar e como que a gente tem que estimular novos negócios. Porque também se eu chego com uma regulação concorrencial muito rígida, amarrando as empresas, né, esses novos negócios não vão acontecer. Porque aqui, daqui a pouco, está surgindo discussões como, e a remuneração do meu CAPEX? Como é que fica o retorno disso? Como é que eu vou manter o fluxo de investimento? Depreciação é acelerada, a gente já está falando em 6G, como é que fica todo esse fluxo? E você não está me permitindo criar novos modelos, e é um conceito que eu acho que o setor de telecomunicações tem que começar a utilizar com mais recorrência também, que é o termo de apropriabilidade. Fala-se muito em monetizar a rede, mas o que está inovando e se apropriando dos retornos possíveis dessa rede? Então, assim, a ideia de apropriabilidade na inovação de aplicações, modelos de negócio tem que ser discutido. E é por isso que eu acho que o setor tem que fazer esse trabalho também, né? E aí o regulador é o cara chato que fica olhando tudo isso e às vezes fica cobrando. E eu acho que em grandes linhas é isso, né? E eu estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Obrigado, Zé Borges. A provocação, então, acho que foi boa. E um pouco do que eu quero, gente, falar aqui nesse painel é exatamente isso. Veja bem, a gente vai discutindo a questão do Brasil. Aí, por exemplo, portos. O porto é custo Brasil. Transporte é custo Brasil. Nós já paramos para pensar quanto que o nosso setor, porque ele funciona, porque ele faz 35, 40 bi de investimento por ano, ele diminui o custo do Brasil. A gente tem que falar do que a gente está gerando de bom, para quando a gente estiver lá na reforma tributária, eu não ter que fazer uma guerra para um setor. O motorista do Uber precisa dele ter o cashback. Então é esse tipo essa discussão que eu acho que é importante a gente trazer. Nesse sentido, eu te passo aqui de novo, Márcio, e aí eu penso, para você, para Algar, e bem nesse sentido, quais são as novas fronteiras, quais são as oportunidades de negócio? E aí, é óbvio que eu estou preocupado, né, enquanto setor, o meu EBITDA e depois a minha última linha lucro líquido ajustado. Só que tem que o meu sucesso é sucesso de outros segmentos, sem dúvida nenhuma, né, Zé? Do usuário, né, da telefonia, mas também é sucesso em termos de promoção de negócio. Qual que é a sua visão da Algar nesse sentido? Legal. Queria conectar com o tema anterior, né, de competição e da dinâmica da indústria, né? A cada nova onda tecnológica é uma nova leva de investimento muito robusta que o setor de telecom tem que fazer. A cada G da rede móvel, a gente construiu novamente as telecomunicações do país, né? E é especialmente difícil no momento em que a gente enfrenta uma taxa de juros perto de 11%, fazer CAPEX para construir toda uma rede móvel de novo, né, de 5G, e buscar, obviamente, essa monetização, esse valor adicional de onde vem isso. E aí eu trago um pouco essa questão da competição, né? O nosso setor ele tem uma dinâmica competitiva bastante intensa, e o Brasil diria que é um case mundial quando a gente olha para a fibra, né? A gente tem próximo de 10 players competindo pelo mesmo cliente, em condições diferentes de competição, né? Dada a dinâmica do porte, do perfil das empresas, né? Quando a gente olha para a rede móvel, ele é um pouco menor em função da quantidade de competidores, mas a escala é muito determinante, né? A Algar Telecom é uma operadora local, a primeira operadora móvel local, né, incumbent,
e com escala infinitamente menor do que as operações nacionais. Como é que a gente faz para ser competitivo? Porque o cliente final, em todos os mercados que a gente opera, tem presença de todas as operadoras nacionais. Esse é um dilema e uma dinâmica muito importante. As decisões têm que ser muito bem pensadas e muito bem aplicadas para que uma operação local, móvel, consiga ser competitiva nesse cenário brasileiro, né? A gente, na Algar Telecom, nós investimos em mais de 50% de todos os nossos usuários estão cobertos com tecnologia 5G. Nós temos cidades de 15 mil habitantes, distritos rurais que já contam com tecnologia 5G, algumas em função de obrigações assumidas no leilão, outras em função da evolução natural que a gente faz na rede da Algar Telecom. Mas é uma dinâmica bastante desafiadora nesse cenário. Obviamente, ter as duas redes, ter a rede de fibra e a rede móvel permite uma condição mais forte de competição também, e claro, buscando trazer, né, o que foi dito aqui sobre a experiência do cliente, né, diferenciar de fato por gerar uma experiência superior ao cliente, porque no quesito escala, uma operação local vai estar sempre em desvantagem em relação às operações nacionais, né? A gente tem feito movimentos, eu diria que minimamente criativos, né, para levantar uma rede 5G. Tem investimentos robustos que são feitos em core de rede, em plataformas, e esses investimentos são mais ou menos equivalentes se eu tenho 1 milhão de clientes ou se eu tenho 50 milhões de clientes. E a Algar Telecom fez esses investimentos e nós estamos trabalhando parcerias em permitir a utilização compartilhada desse core de rede. Novas empresas que estão entrando na rede móvel também, para prestar serviço de rede móvel, são clientes na Algar Telecom com a solução que a gente chama de Core as a Service, onde a gente entrega todos os elementos de core e facilita a operação desses novos entrantes também. Então isso permite dividir, né, o peso desse investimento que é requerido, que é necessário. Mas, de novo, a primeira monetização vem sim do usuário pessoa física, usuário de dados, né, com mais volume, com melhor experiência, e o que a gente está trabalhando é, obviamente, por esses novos cases de uso, né? A Algar Telecom tem uma plataforma de IoT bastante robusta, a gente tem 1.100.000 clientes de SMP, de telefonia móvel tradicional, e nós temos 4 milhões de dispositivos conectados, conexões IoT, tanto na área nossa de incumbent, como através das parcerias que a gente tem. Essas soluções de IoT, elas nasceram inicialmente com o uso tradicional de adquirência de crédito, né, e de rastreamento de veículos, de cargas, e agora a gente começa a trabalhar soluções mais disruptivas, né, como foi dito aqui, o agronegócio, a oportunidade que o agronegócio traz para a utilização de IoT, a própria indústria, né, com adesão maior à utilização de IoT, e são apostas, né, são casos de uso e monetização que objetivam permitir essa cadência contínua de investimento que o setor é requerido a fazer. O ponto, a gente até discutia aqui antes do painel, a operação de telecom, a rede, a conectividade, ela é essencial para a vida moderna que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente faz, nossas transações bancárias, nossa educação, enfim, a nossa relação social passa por uma rede de conectividade, né? E as empresas, as mesmas coisas. A empresa opera 100% on, 100% conectada hoje em dia, né? Agora, a conectividade, ela é vista como algo que é dado, né? Que está sempre presente ali. E o charme, eventualmente, fica nos conteúdos, que é a discussão polêmica, né? Que a gente, não é o objetivo do painel, que é exatamente essa questão do fair share, de como se distribui isso. Mas a gente carrega... Mas vamos chegar lá, vai dar jeito. A gente carrega no setor de telecom uma responsabilidade de conectar o mundo o tempo todo, é 24/7. A impaciência do consumidor ou dos negócios é cada vez maior por qualquer indisponibilidade ou qualquer problema de qualidade. Isso requer que a indústria esteja continuamente investindo mais e mais e mais para permitir que uma série de outros serviços funcionem bem sobre a infraestrutura que é disponibilizada pela indústria. Então, é um setor de uma vitalidade extrema para o país. E o fato de termos hoje um país quase totalmente fibrado e bastante bem coberto em redes móveis, com certeza ele contribui para a nossa produtividade, para a geração de valor para o PIB do país, né?
E essa é uma responsabilidade e, obviamente, um compromisso do setor. É claro que essas discussões de competição, de cooperação no setor, de viabilidade dos negócios, elas vão estar sempre em pauta para manter essa roda sempre girando e girando num sentido muito positivo. Os novos cases de uso de 5G, que sejam killer application, né, que vão transformar a monetização do setor de telecom móvel, eles ainda não estão em place. Eles estão em construção, sendo trabalhada. A monetização vem principalmente dos cases existentes de uso de mais dados, né? E algumas apostas que estão sendo feitas e trabalhadas. A gente tem na Algar Telecom um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, voltado para negócios, muito menos com o papel de desenvolver novas tecnologias, mas muito mais de integrar cadeias de negócio. A gente chama de BRAIN, que é Brasil Innovation, né? E no BRAIN a gente tem uma aproximação da academia, dos nossos parceiros, dos vendors, da indústria, dos clientes principalmente, para identificar dores, necessidades do cliente, transformar isso em possíveis solução e transformar isso em caso de uso. Então o BRAIN existe com esse objetivo de criar realmente ferramentas para atender demandas que existam no mercado, com um foco muito mais de cliente, de mercado, né, do que necessariamente de desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia a gente integra junto com nossos parceiros. O BRAIN é muito conectado com ecossistemas de startups, a gente tem várias, dezenas de startups conectadas ao BRAIN, cada uma com um case de uso específico, com foco num setor específico, numa vertical específica. Isso gera uma alimentação de um funil de possibilidades estratégicas de desenvolvimento de casos de uso para ampliar o uso da rede 5G, da rede de fibra, enfim, e monetizar o setor, né, monetizar o negócio como um todo. Então eu acho que esses são movimentos que a Algar faz, a gente observa isso no setor também, e de fato a expectativa por novas alavancas de monetização do 5G, ela é bastante grande em todo o setor. Essa é uma busca que ainda não está 100% resolvida, ela está sendo construída. Obrigado, Luiz. E agora, tentar aqui fazer uma nova provocação. Essa vai tanto para o Ricardo como o Carlos, aí vocês definem